Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. De antemão eu quero desejar um feliz 2025 a todas as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. E como é de praxe, de costume, que o conteúdo do nosso canal é mais voltado para questão de estudos mesmo, de história, geografia, matemática. Tem algumas músicas aí, às vezes para passar um tempo, né? Mas hoje eu estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouco sobre o período da Era Vargas, né? A Era Vargas no Brasil do século XX, né? Período que corresponde aos anos de 1930 ao ano de 1945. Então esses 15 anos aí, uma década e meia, conhecido no período da história do Brasil como o período da Era Vargas, né, da Revolução de 1930 até 1945. Para falarmos mais precisamente da Era Vargas, é necessário fazermos uma retrospectiva de alguns acontecimentos políticos, históricos políticos no nosso país, desde a proclamação da República Brasileira, ainda lá no final do século XIX, mais precisamente no dia 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República no Brasil. Então esse período de 1889 até 1930, esse período de 41 anos da política republicana no Brasil, é conhecido como, considerado, né, por alguns historiadores, como o período da República Velha Brasileira. Alguns livros didáticos trazem também temas, né, semelhantes, sinônimos. Alguns autores de livros didáticos colocam o período da República dos Coronéis, a República Oligárquica, né, das oligarquias, dos grupos políticos que existiam na época aqui no Brasil. Outros trazem também temas como a República do Café com Leite. Enfim, são vários temas para se tratar desse período da história política do Brasil de 1889 até 1930. Mas como aqui, hoje a gente vai falar mais precisamente da Era Vargas, só para a gente poder entender como foi esse período, vamos para o último mandato presidencial da República Velha, que foi do presidente Washington Luiz, que governou o Brasil no período de 1927 até o ano de 1930. Então, já pelo final do seu mandato, né, no ano de 1930, vai ocorrer as eleições presidenciais no Brasil. Vai ter dois candidatos, né, que vão sair à frente de suas chapas como candidato a presidente do Brasil, como Luiz Carlos Prestes, né? Júlio Prestes, e o presidente Getúlio Vargas, junto com seu vice, né, um político oriundo lá do estado da Paraíba, na região nordeste do Brasil, João Pessoa. Então vai ocorrer as eleições e Getúlio Vargas ele vai perder as eleições, né? E alguns acontecimentos que vão ocorrer justamente nesse período aí, como a morte do próprio vice, né, da chapa de Getúlio Vargas, que era João Pessoa. Ele vai ser assassinado lá no estado da Paraíba, na capital lá do estado, em João Pessoa, que na época ainda tinha o nome de Cidade da Paraíba, que era o nome da capital do estado da Paraíba, que depois, né, em homenagem a João Pessoa, foi feita uma mudança no nome da capital do estado da Paraíba para João Pessoa. Então, devido a esses acontecimentos, né, houve uma certa revolta, uma certa insatisfação popular, principalmente por parte das elites brasileiras da época, né, os grandes latifundiários, empresários na época. Eles vão apoiar a chegada de Getúlio Vargas ao poder da presidência da República. Então vai se instaurar um golpe em 1930 e Getúlio Vargas vai se tornar o presidente do Brasil. Ele vai fazer uma administração política
de 15 anos. Esse período da sua administração política é dividido na história em 3 fases, né? Teve a fase do governo provisório, de 1930 até o ano de 1934. Teve também a fase do governo constitucional, de 1934 a 1937. E a fase do chamado Estado Novo, de 1937 até 1945. Então, muitas coisas, né, vão acontecer nesse período. O Brasil vai ser beneficiado em vários segmentos sociais, tanto na área da educação, quanto da saúde, da segurança, né? A própria industrialização também vai chegar ao Brasil ainda nesse período. Mas só para a gente entender direitinho, um pouco melhor, né, resumidamente, essas fases, por que o governo provisório, né, de 1930 a 1934? Porque seria apenas um governo provisório, para que se houvesse as eleições presidenciais em seguida. Mas isso não ocorreu. E Getúlio Vargas, ele vai administrar o Brasil aí durante um período de uns 2 anos, até o ano de 1932, alterando, né, algumas emendas constitucionais. E isso daí vai levar à insatisfação, principalmente dos paulistas, né, que eles não vão aceitar essas mudanças feitas por Getúlio Vargas, né? E vai ocorrer até em 1932, no estado de São Paulo, a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, onde os paulistas, mesmo perdendo, e houve confronto armado e tudo, né, mesmo eles perdendo essa batalha, vamos dizer assim, eles vão conseguir conquistar também muitos benefícios que vão ser colocados dentro da Constituição brasileira. Então vai haver uma reformulação, né? Vai haver aí várias emendas dentro da Constituição brasileira a partir do ano de 1934. Por isso que esse período da história governamental de Getúlio Vargas, né, na presidência da República de 1934 até 1937, vai ficar conhecido como período constitucional, porque vai haver várias transformações dentro da Constituição brasileira. Várias emendas vão ser criadas e colocadas dentro da Constituição, né? As autarquias públicas vão ser organizadas, né? O próprio Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, principalmente o Ministério do Trabalho, né? Vai ser tudo organizado durante esse período aí, do período constitucional, até o final do seu mandato, em 1945. Né? Grandes benefícios vão ser conquistados para a população brasileira. Na área da educação, destacando o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, para a gente ter ideia, naquele período ainda no Brasil, e isso não faz tanto tempo assim, né? Não tem nem 100 anos aproximadamente ainda, várias escolas brasileiras, principalmente escolas oriundas do centro-sul do nosso país, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eles lecionavam outros idiomas dentro das escolas públicas. Era ensinado o polonês, era ensinado o alemão, italiano, né? Então tinha assim uma certa organização por parte do Ministério da Educação, que foi criado justamente para isso. Então Getúlio Vargas vai organizar o Ministério da Educação, vai ser organizadas as grades curriculares, as jornadas, as cargas horárias, né, que os alunos deveriam cumprir dentro das escolas públicas, né? Como falei, a grade curricular, os conteúdos a serem repassados para os alunos, também foi tudo organizado durante esse período. O Ministério do Trabalho também, né, foi um dos pontos chaves do governo de Getúlio Vargas, né, porque ele se tornou um governo muito popular, principalmente por algumas conquistas que os trabalhadores brasileiros tiveram durante esse período aí do mandato de Getúlio Vargas, principalmente durante o período constitucional, porque
com a criação do Ministério do Trabalho, vai ser organizada as jornadas de trabalho, né? As cargas horárias vai passar a ser 40 horas semanais, os trabalhadores vão ter direito a férias, tudo isso daí vai ser organizado nesse período, né? O trabalho infantil também vai ser regulamentado, porque até aquele período não tinha assim uma certa organização, né? As pessoas trabalhavam em condições insalubres, né? Homens, mulheres, crianças. Muitas vezes essas condições insalubres traziam consequências drásticas para os trabalhadores, né? Como doenças, e às vezes levando até ao óbito de muitos trabalhadores, mulheres, crianças que trabalhavam nesse período. Então Getúlio Vargas ele vai contribuir muito, né, principalmente para a questão do trabalho no Brasil. Assim como também na educação, que muitas crianças trabalhavam, viviam em condições, né, em jornadas de trabalhos exageradas, né, junto com os seus pais, e a educação infantil, né, vai passar a ser obrigatório durante esse período da criação do Ministério da Educação. Então as crianças menores de idade eles vão passar a ter essa oportunidade, assistida pelo governo federal, a ter acesso à educação, que até então muitos não tinham. Bom, muitas coisas foram criadas durante esse período. Para a gente ter ideia, antes da chegada de Getúlio Vargas ao poder, durante lá o chamado período da República Velha, o principal produto da economia brasileira naquele período era o café, né? E já pelo final da década de 20, né, principalmente no ano de 1929, quando vai haver a quebra do Clash, né, como se fala nos livros didáticos, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai trazer consequências econômicas drásticas para vários países do mundo, principalmente os países aqui da América Latina. E o Brasil também foi um país muito prejudicado com isso daí. Getúlio Vargas ele vai ter uma ideia, né, vai criar uma política em relação ao café, ele vai comprar todo o café, boa parte do café da produção aqui no Brasil, e vai queimar esse café para que os países, né, importadores desse café pudessem aumentar o preço, né, porque passou a haver uma concorrência muito grande também no mercado internacional. Então o café ele vai sair do cenário, né, da economia brasileira durante esse período. Não assim, não vai sumir totalmente, né, como até hoje ainda faz parte, mas vai dar lugar a outras condições econômicas para a nossa sociedade brasileira. No ano de 1937, foi o ano, conhecido assim como o ano da implantação da indústria brasileira, né, onde o governo dos Estados Unidos, né, ele vai investir, vai trazer algumas indústrias aqui para o Brasil, vai ser criado as indústrias siderúrgicas brasileiras durante esse período aí, então vai começar a alavancar novamente a economia brasileira com a produção numa outra área, né? Isso daí é um dos acontecimentos também marcantes dessa fase de Getúlio Vargas na administração política do nosso país. Uma outra coisa também, são vários acontecimentos, mas eu vou destacar aqui apenas alguns, né, para o vídeo não ficar muito longo. O voto feminino também, né, as pessoas, né, as mulheres vão passar a ter o direito ao voto também, principalmente ainda lá no ano de 1932, com o final da Revolução Constitucionalista em São Paulo. Vai ser implantado dentro da Constituição brasileira, né, dessa reforma do período constitucional também, o direito ao voto feminino também, que as pessoas, as mulheres vão ter no nosso país. Bom, Getúlio Vargas, ele foi considerado assim, na história, como o pai dos pobres também, né? Alguns livros didáticos trazem isso daí, esses temas, porque ele ajudou muito a população, a classe trabalhadora dos trabalhadores no Brasil. Já pelo final do governo de Getúlio Vargas, né, vai ocorrer uma certa insatisfação, porque ele se tornou um governo muito popular, né, naquele período. É de suma importância também lembrarmos que esse período aí já do Estado Novo, né? Porque em 1937, o que Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai criar um golpe
dentro do seu próprio mandato, ou seja, um golpe dentro do próprio golpe. Se a gente for buscar o entendimento da história, foi isso que aconteceu. E aí ele vai decretar um Estado novo, vai fechar a Assembleia Constituinte, né, e vai haver uma espécie de um governo ditatorial, uma ditadura de 1937 até 1945 no Brasil. É importante a gente lembrar que justamente durante esse período aí, que a gente está falando aqui, estava ocorrendo no cenário internacional a Segunda Guerra Mundial, né, no período de 1939 a 1945. E Getúlio Vargas, como todos que estudaram a história conhecem, ele foi um governo também que ele foi um simpatizante, né, daquelas ideologias nazistas, né, dos alemães e fascistas lá na Itália. Ele foi um grande simpatizante, inclusive houve até encontros de Getúlio Vargas com o presidente Benito Mussolini na Itália, tudo isso aí naquela época. Mas ao mesmo tempo, né, por isso que alguns livros colocam que houve uma certa contradição, né, um governo um pouco que contraditório, porque mesmo ele apoiando as ideias fascistas, nazistas, desses grupos, dessas ideologias que surgiam lá na Europa naquele período e estavam querendo se espalhar para o mundo, Getúlio Vargas vai enviar também soldados à Segunda Guerra Mundial, né, a FAB, né, chamados pracinhas brasileiros, que vão também para a guerra lá na Europa, principalmente na Itália, né, e vão combater, né, os inimigos junto aos aliados lá durante esse período. Então, Getúlio Vargas, ele foi um governo um pouco contraditório, né, em algumas iniciativas que ele teve, mas ele contribuiu muito para a política do nosso país, principalmente para a formação das autarquias públicas no nosso país. E como eu estava falando agora há pouco, já pelo final, vai haver uma certa insatisfação por parte das elites. Que as mesmas elites que colocaram Getúlio Vargas no poder, eles vão ver que aquilo dali, Getúlio Vargas estava ganhando muito apoio popular. E aí começaram a pressionar o governo para que ele saísse e desse o lugar, né, para a criação, para colocar outro presidente ou fazer as eleições novamente. E foi isso que aconteceu, né? Os trabalhadores apoiando Getúlio Vargas, houve até um certo movimento que ficou conhecido como queremismo, né? Queremos Getúlio Vargas no poder. Esse movimento ganhou várias regiões do território brasileiro, né, onde os trabalhadores, a massa, né, da população trabalhadora do Brasil, iam para as ruas para fazer manifestações em apoio a Getúlio Vargas. Mas mesmo assim não teve condições e ele se retirou do cenário, né, da presidência, mas não vai sair do cenário da política brasileira, Getúlio Vargas. Ele vai continuar ainda dentro da política, ele vai ser senador da República e depois, no ano de 1950, ainda com as novas eleições presidenciais, ele vai voltar a ser candidato, vai ser eleito, dessa vez ele vai ser eleito e vai governar o Brasil ainda durante mais 4 anos, até 1954, né, quando ele vai cometer suicídio. Mas isso daí já cabe uma outra parte da história, né? Já está fora desse período aí da era Vargas de 1945, de 1930 a 1945. Tá, pessoal? Tem muitas coisas para a gente falar assim sobre a era Vargas, os acontecimentos, né, que marcaram essa fase da história política do nosso país. Mas aqui, como é uma videoaula, para não ficar uma coisa muito extensa, né, eu vou resumir por aqui mesmo, parar por aqui, mas vou fazer um outro vídeo para dar continuidade a essa questão da evolução política da história do Brasil. Vou estar gravando alguns vídeos por esses dias aí para a gente fazer uma retrospectiva um pouco detalhada, resumidamente, da política nacional brasileira da República do Brasil de 1889 até os dias atuais, agora em 2025, tá? As pessoas que quiserem participar com suas contribuições, com suas perguntas, quiser dar alguma contribuição, pode deixar nos comentários abaixo, tá? Porque o nosso objetivo aqui é proporcionar um ambiente de troca de conhecimento, né? De soma de conhecimento. Esse é o meu objetivo
com este canal, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Eu tinha gravado até um outro vídeo falando sobre isso daí, mas eu resolvi fazer esse outro, porque está havendo um concurso público, né? O meu objetivo também aqui no canal é estar dando contribuição também às pessoas que têm objetivo em prestar concurso público, é o que eu muito gosto também. Atualmente eu sou servidor público daqui do estado de Rondônia desde 2012 e consegui esse emprego através de concurso público. E o meu objetivo é esse também, eu tenho esse objetivo de querer auxiliar as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conseguir o seu emprego público, o seu contrato efetivo, através dessas videoaulas, porque aqui a gente vai fazendo essa soma, essa troca de experiências para facilitar principalmente a aprovação em concursos públicos. Este ano mesmo está havendo concurso público no estado do Acre, né, da Secretaria, da sede da Secretaria Estadual de Educação do estado do Acre, onde a área dos professores agora, além da prova objetiva, tem também que gravar uma videoaula. Existem estados no Brasil, principalmente como estados da região Nordeste, o Ceará, além da prova objetiva tem a prática, mas a prática não é através de uma videoaula não. Lá eles têm que ir para a sala de aula mesmo, onde vai ter os fiscais dentro da banca que está prestando o concurso para avaliar o professor lá dentro da sala de aula, como é que ele dá aula, né? Então, a Secretaria Estadual de Educação do Acre, né, evoluiu muito nessa parte aí, porque eles já estão colocando também agora a videoaula. Então, eles colocam um tema para cada área, para que os candidatos possam desenvolver uma videoaula aí de no mínimo 10 minutos e no máximo 15 minutos falando sobre um determinado tema. E para a área de História, que é a minha área, eu vou defender a minha área, eles colocaram esse tema, 1930, a Revolução de 1930, a 1945, para que os professores de História, as pessoas que têm o objetivo em prestar concurso, né, para professor de História lá no estado do Acre, possam desenvolver uma videoaula mais ou menos nesse sentido que eu estou fazendo aqui. Por isso que eu estou fazendo essa contribuição. Apesar que o vídeo já está bem mais extenso, né, 22 minutos, mas o vídeo deve ser no máximo de 10 a 15 minutos, para falar dos acontecimentos, de alguns acontecimentos políticos desse período da história do Brasil, de 1930 a 1945. Tá bom, pessoal? Eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.